Será que a correção pode ser um presente? Olha, parece uma ideia estranha, eu sei. Mas e se aquela disciplina mais dura que a gente enfrenta for, na verdade, uma expressão de amor? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia tão provocadora, usando como base os escritos e a história de vida de Samuel dos Santos Mafra. Então a pergunta que fica no ar é essa: disciplina pode ser de verdade um presente? Parece um baita paradoxo, né? Mas é justamente essa contradição que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente começar a entender essa lógica, a gente precisa ir lá na base teológica de tudo. Essa primeira parte aqui vai explorar o que a gente está chamando de paradoxo do amor, que é o conceito que sustenta todo o resto. E aqui está o versículo central lá de Apocalipse: aos que amo, repreendo e corrijo. Pensa bem, essa frase sozinha já desafia toda a nossa noção de correção. Ela não é mostrada como um castigo, mas como uma consequência direta do amor. A implicação disso é, uau, profunda. Ser corrigido é um sinal de ser amado. A fonte defende o seguinte: mesmo quando existe uma indignação por causa do erro, a motivação por trás da correção não é a raiva de um juiz. É mais como o cuidado de um pai. O objetivo não é condenar, e sim guiar a pessoa de volta para o caminho certo, sabe? Tudo isso com um amor que não se abala. Certo, se a correção nasce do amor, qual é a real natureza dela? Agora, nesta segunda sessão, a gente vai definir melhor essa base amorosa, olhando como outras passagens da Bíblia dão ainda mais força para essa ideia. Então, qual seria a definição? A correção divina, de acordo com a fonte, não é uma punição que significa rejeição. Muito pelo contrário. O propósito dela é sempre restaurar. O objetivo final é cultivar algo bom, algo positivo, o que a Bíblia descreve como um fruto pacífico de justiça. E essa ideia não está isolada, não. O livro de Hebreus reforça isso dizendo bem claramente, pois o Senhor corrige a quem ama. E embora o texto admita que a disciplina dói, ele aponta para o resultado. Ela produz um fruto pacífico de justiça. Um teólogo que é citado na fonte usa uma metáfora bem forte, dizendo que o sofrimento serve como uma espécie de adubo na vida espiritual. Bom, a teoria é uma coisa, mas como isso se parece na prática? Para deixar essa ideia mais concreta, vamos dar uma olhada em algumas histórias bem contrastantes da Bíblia que mostram os diferentes resultados que a correção pode ter. Peça nos caminhos de Davi e de Sansão. Quando Davi foi confrontado, ele se arrependeu. A correção dele, por mais dolorosa que tenha sido, levou à restauração e a uma vida longa. Já Sansão, ele desprezou o chamado dele. Para ele, a correção terminou em humilhação e morte. A resposta de cada um à correção mudou completamente o destino. 2 caminhos, 2 resultados totalmente diferentes. A intenção por trás do erro também parece ser um fator decisivo. Saulo de Tarso perseguiu a igreja, mas ele agiu por ignorância. A correção dele resultou em misericórdia e numa transformação completa. Agora, num contraste absurdo, Ananias e Safira mentiram de propósito. Eles pecaram sabendo exatamente o que estavam fazendo, e a correção para eles foi imediata e fatal. A fonte deixa bem claro: a intenção importa, e muito. E agora, a análise sai um pouco dos textos antigos e entra na experiência de vida. O autor compartilha 2 testemunhos muito pessoais e bem impactantes, um sobre a vida e outro sobre a morte. O primeiro testemunho é a jornada do próprio autor. Ele se descreve como alguém que se desviou do caminho, mas que se tornou a prova viva de como uma correção divina, mesmo sendo muito dura, pode ser o caminho de volta para a vida. O autor conta sobre um período de apatia espiritual, de crise no casamento. E foi aí que a correção começou, em etapas que foram ficando cada vez mais sérias. Primeiro, um aviso sutil, numa música. Depois, a filha dele ficou doente. Em seguida, um acidente terrível, um quase afogamento. E, por fim, uma palavra profética direta, impossível de ignorar. Os avisos não estavam só chegando, eles estavam gritando. E esse foi o ponto da virada. Ele relata que entendeu que a escolha era dele. Ou mudava de rumo, ou ia perder tudo: família, emprego e, no fim, a própria vida. Uma constatação que deve ter sido devastadora, mas que, no fim das contas, o salvou. A história do autor é de restauração, mas para mostrar a urgência da mensagem dele, ele coloca essa história em contraste com outra, muito mais próxima e dolorosa, a do irmão mais novo dele, o Enoque. Um caminho diferente, com um resultado
tragicamente diferente. Essa linha do tempo conta uma história bem triste. A gente vê um jovem com formação em teologia, com um chamado claro, mas que vivia batalhas internas muito profundas. E apesar de ter tido períodos de serviço ativo, a inconstância e as feridas que não foram resolvidas o levaram para um caminho de afastamento, depressão, doença e, por fim, a uma morte muito precoce. O autor vai direto na raiz do problema do irmão. Ele argumenta que, no fundo, não foi a falta de conhecimento de teologia que o derrubou. Foram as feridas emocionais que nunca foram tratadas, o orgulho e a impaciência. Foram essas as brechas que abriram a porta para o afastamento. Essa é a mensagem assustadora que o Enoque contou ter recebido num sonho, pouco antes de falecer. Foi, segundo o autor, o último e o mais urgente de todos os avisos. Uma metáfora muito forte de alguém que está resistindo a ser moldado, a ser transformado. E aqui a gente chega na interpretação mais difícil e, ao mesmo tempo, central do autor sobre a história do Enoque. Ele conclui que a correção foi tão severa que levou à morte física, mas que isso foi, em última instância, um ato de amor redentor para garantir que a alma dele não se perdesse para sempre. É uma conclusão chocante, mas é o coração do argumento dele sobre a profundidade desse amor corretivo. Então, o que a gente tira de tudo isso? A conclusão amarra teologia, os exemplos e os testemunhos pessoais numa mensagem final que é, acima de tudo, urgente. A grande lição aqui é a urgência. A chance de ouvir, de se arrepender, de aceitar a correção é agora. A fonte descreve isso como uma oportunidade com prazo de validade, um presente que só está disponível enquanto a gente está vivo. Isso nos leva ao apelo final e apaixonado do autor, um clamor que ecoa a própria experiência de quase morte e a perda real do irmão. Não desperdice a oportunidade da correção. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de tudo que foi apresentado, a questão talvez não seja mais se a correção é um presente, mas sim o que a correção que talvez esteja acontecendo hoje está convidando a fazer. É uma oportunidade para quê?